é Aldir, eu sou gerente de projetos da Proteste, responsável diretamente pelo setor de facilities. Eu vim falar sobre manutenções preventivas. É muito importante que esse tópico seja bem desenvolvido, porque hoje, cada vez mais, os empreendimentos têm a necessidade dessas manutenções. Cada vez mais os empreendimentos são mais complexos, eles estão virando verdadeiras empresas e os profissionais necessários para que essas empresas sejam conduzidas, eles cada vez mais têm as suas especializações e cada vez mais há necessidade de um apoio profissional. Em relação à prevenção do condomínio, ela parte sempre de um estudo. Por quê? Porque todo o condomínio, todo empreendimento, apesar de ter paredes, de ser pedra, de ser tijolo, ele tem uma vocação. Aquele empreendimento ele foi concebido para atender a um determinado tipo de expectativa das pessoas. Então a gente vai observando e vai tratando cada um desses assuntos, sempre lembrando que existe uma restrição orçamentária e essa restrição orçamentária ela também tem que ser observada. Nós não podemos simplesmente contratar especialistas em piscina e jardinagem e o condomínio de alguma forma se inviabilizar financeiramente. Então existe um peso entre aquilo que o condomínio quer, aquilo que o condomínio precisa, aquilo que ele vai ter e até onde o condomínio precisa, deve e pode remunerar todos esses serviços. Dependendo do porte, ela pode ter pessoas que compõem a estrutura do dia a dia, onde você tem um gestor operacional, você tem um auxiliar administrativo, ou você tem o famoso e conhecido zelador, que é a pessoa que toca o dia a dia do condomínio. E aí hoje você tem duas vertentes cada vez mais estruturadas, que é a opção do condomínio em manter um quadro de profissionais, principalmente na limpeza, na portaria, que são profissionais contratados CLT, ou seja, profissionais orgânicos, e uma tendência forte hoje acontecendo no mercado, até pelas próprias mudanças que aconteceram na legislação, que permitem com que o condomínio também opte para ter empresas especializadas em cada um desses temas. Então você hoje tem no mercado uma diversidade muito grande de empresas prestadoras de serviço, de portaria, de manutenção, de limpeza e, logicamente, sempre a equação de que não há necessidade de você ter profissionais altamente especializados em manutenção de bomba e manutenção de elevador. São serviços específicos que eles pedem que o condomínio opte para ter um contrato que a manutenção aconteça para cada uma das especializações que ele tem. A responsabilidade do síndico ela passa a ser o gestor de todas essas rotinas, de todos esses procedimentos. A partir do momento que você contrate uma periodicidade de manutenção da piscina, uma periodicidade de manutenção do jardim, a rotina de manutenção dos elevadores, o síndico ou a pessoa que ele coloca para administrar operacionalmente o condomínio, ele tem tudo isso de uma forma planejada, sabendo que a cada 2 meses ou 3 meses a dedetização vai acontecer no condomínio, que a cada 6 meses a necessidade de fazer uma limpeza de caixa d'água, que a cada mês há uma rotina preventiva de manutenção dos elevadores. Ele já tem que saber previamente que o funcionário daqui a 6 meses vai sair de férias e ele tem que ter um planejamento no sentido de quem vai ser a pessoa que vai substituir naquele momento. Então todas essas rotinas, a partir do momento que elas são estruturadas, fica muito mais fácil com que o síndico passe a ser o gestor desses procedimentos e não a pessoa que todos os dias, a partir do momento que a bomba deu um defeito, ele saia desesperado pelo meio da rua tentando localizar, ou na banca de jornal, ou na árvore mais próxima, o telefone do bombeiro que vai socorrê-lo naquele momento de uma forma intempestiva, claro, num custo muito mais alto do que seria se ele já tivesse a rotina de mensalmente alguém passar e dar uma olhadinha nas bombas e verificar se elas estão soltando óleo, se elas estão fazendo um barulho diferente, ou seja, a manutenção preventiva ela é fundamental
para que o síndico não tenha sobressalto constante, tenha que ser acordado de madrugada para poder resolver um problema que acaba de acontecer no condomínio. O proprietário, a partir do momento que ele aluga a sua unidade, muitas vezes ele entende que todas as suas obrigações cessam ali em relação ao condomínio. Isso não é uma verdade. Ele continua sendo corresponsável por tudo aquilo que vem acontecer dentro daquele condomínio, por parte do locatário ou qualquer tipo de evento que venha a acontecer. Um dos exemplos mais característicos é o condomínio resolve fazer algum tipo de manutenção ou vai refazer a portaria, ele vai fazer algum tipo de manutenção corretiva em algum lugar. As obrigações do proprietário, elas continuam integralmente. Esse tipo de responsabilidade não deve ser transferido e legalmente nem pode ser transferido ao locatário por ser uma manutenção na estrutura, no patrimônio, e as responsabilidades patrimoniais continuam sendo dele. Num caso, por exemplo, de haver algum tipo de irregularidade cometida pelo locatário, é obrigação também ser informado ao proprietário de que houve algum tipo de procedimento indevido gerado pelo locatário e ele também continua sendo corresponsável, podendo chegar ao ponto do condomínio de uma forma legal solicitar ao proprietário até que repense no sentido deste contrato de locação, buscando algum outro tipo de alternativa. No primeiro momento, aparenta ele somente ter responsabilidade para entrar e sair numa unidade, não tendo responsabilidade sobre a própria unidade que pertence a um proprietário, mas efetivamente, a partir do momento que ele a ocupa, ele passa a ter todas as responsabilidades sobre a manutenção daquele ambiente. E para ele entrar e sair do condomínio, ele também vai passar por áreas que são áreas comuns a todos, não somente aos demais condôminos, e ele tem que se sujeitar a todos os regramentos comuns a todos. Se ele resolve frequentar a piscina, o regramento de ocupação da piscina não é só para os proprietários, é para todas as pessoas que compõem aquela comunidade. Se ele vai alugar a churrasqueira, se ele vai alugar o salão de festas, as regras para ele são exatamente as mesmas das demais pessoas. A gente pode dizer que nas áreas comuns, salvo algumas pequenas restrições ao proprietário, ele assume integralmente todas as responsabilidades e inclusive as próprias penalidades que podem acontecer pelo uso indevido de ocupação de qualquer um desses espaços. Todas as pessoas, a partir do momento que elas passam a fazer parte de uma comunidade, de um condomínio, é obrigação do condomínio entregar a essas pessoas a convenção, os regulamentos e constantemente atualizar as pessoas com relação a todo esse regramento existente. Ou seja, é muito importante que o condomínio constantemente atualize as pessoas com relação ao que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Num primeiro momento, ao receber essa documentação, ele já de alguma forma passa a ser responsável por todos os seus atos, porque a informação foi passada a ele. Mas no dia a dia, as pessoas podem cair no esquecimento ou fazer algum tipo de procedimento indevido e é importante o condomínio constantemente fazer campanhas de movimentação de lixo, fazer campanhas de uso de animais, fazer campanha de recicláveis, fazer com que o engajamento das pessoas em relação a esse dia a dia não fiquem só num papel. Que o condomínio seja proativo para promover tudo aquilo que de alguma forma interessa para aquela comunidade, fazendo com que a participação de todos sempre seja muito efetiva. Muitas vezes a convenção ela dá indicativos com relação ao que a gente chama da parte de padronização do condomínio. Um dos primeiros pontos que uma estrutura profissional aborda já no nascedouro de um condomínio diz respeito a se você pode ou não pode colocar uma cortina de vidro na sua varanda, se você pode colocar um insufilme de cor totalmente escura na sua janela, se você pode trocar as luzes da sua varanda, que hoje são luzes mais de cor natural, por uma cor sol ou por uma cor mais branca. Se você pode
fechar a sua varanda com um determinado material que provoque indiretamente uma extensão da sua unidade. É um dos primeiros pontos que o condomínio precisa abordar numa reunião onde todos esses itens têm que ser votados e consensados, são todos os pontos de varanda, de mosquiteiro, de tela de proteção, que cor, que forma, como isso pode ser feito no condomínio. Parece ser uma coisa de pouca relevância, mas para efeito de valorização do patrimônio é fundamental que esses padrões sejam pré-estabelecidos. Então esses procedimentos eles precisam ser muito bem estruturados e precisam ser muito bem implantados. Para quê? Porque você não vai poder aplicar uma multa ou uma advertência, ou o que quer que seja, para o cara que saiu 10h30, 11 horas da churrasqueira, contra aquele que sempre saiu às 10, porque a regra diz é 10. Então aparenta ser assim, pô, mas você está querendo dizer que você quer transformar o meu condomínio num quartel. Não. Onde existem mais de uma pessoa, existem divergências de pensamento e de visão. Então essas regras têm que ser muito claras no empreendimento e elas têm que ser muito bem aplicadas. O jeitinho, ele vai gerar exceção, a exceção tira totalmente o poder de você aplicar ela por uma segunda pessoa. O jeitinho passa a ser oficial. O regramento do condomínio passa a ser secundário e aí você vai administrar as pessoas, vai administrar os egos e você não vai administrar uma regra. E a partir do momento que você sai da regra e vai para as pessoas, perdeu, não tem mais como recuperar, você vai ter que ter um jogo de cintura fantástico, porque aquele cara que está até as 11 horas na churrasqueira, ele está incomodando a pessoa que tem a regra na mão e diz que tinha que ter saído às 10. Bom, foi isso. Apesar de termos tentado abordar diversos tópicos, esse é um assunto de alta complexidade e eu me coloco à sua inteira disposição para qualquer dúvida que ainda possa persistir, além de outras pessoas especialistas existentes na Proteste.